Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula aqui, uma aula sobre geometria espacial, especificamente sobre volume de uma esfera. Mas não se trata apenas do cálculo de uma esfera, mas sim da quantidade, como vocês verão no enunciado. Mas antes de resolver essa questão aqui, que caiu na Unesp, eu gostaria de convidar principalmente aqueles que estão chegando agora pela primeira vez, que façam sua inscrição e deixem antecipadamente o seu like, para que ao final do vídeo, caso você tenha gostado, mantenha ambas as parcerias, ok? Vamos então ao enunciado. Caiu na Unesp diz o seguinte: o trato respiratório de uma pessoa é composto de várias partes, entre elas os alvéolos pulmonares, pequeninos sacos de ar em que ocorre a troca de oxigênio por gás carbônico. Vamos supor que cada alvéolo tenha forma esférica e que, num adulto, o diâmetro médio de um alvéolo seja aproximadamente de 0,02 centímetros. Ou 0,02 de centímetro. Se o volume total dos alvéolos de um adulto é igual a 1.618 centímetros cúbicos, o número aproximado de alvéolos dessa pessoa, considerando π igual a 3, e temos aí as 5 alternativas. Bom, pessoal, eu criei aqui uma figura esquemática para você entender melhor o que o exercício está pedindo. Então, vamos à figura. Bem, aqui está a figura esquemática e diz o seguinte: tá vendo essa esferinha aqui, ó? Essa aqui seria correspondente a uma esfera. E ele diz que todo esse conjunto aqui, ó, esse conjunto aqui de bolinhas, tem um volume total de 1.618 centímetros cúbicos. Se eu tenho um volume de uma esfera, e eu quero saber a quantidade total de esferas, dado esse volume aqui, basta eu calcular, então, o volume de uma esfera e fazer a divisão. Tá? Então, esse detalhe aqui é que pega muitos alunos aí, principalmente quando se trata de uma divisão de valores com potência de 10, como é o caso aqui das alternativas. Tá? Então, vamos fazer, primeiramente, nós vamos calcular aqui o volume de uma esfera. Lembrando que volume de uma esfera, eu vou escrever aqui, ó, não esqueça desse formulário que diz o seguinte: o volume de uma esfera é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. 4/3 de π r ao cubo. Essa é a formulinha do volume de uma esfera. Agora, muito cuidado aqui, ó, ele disse que o diâmetro médio de um alvéolo é 0,02 centímetros. Ó. Então, o raio, se o diâmetro é 0,02, o raio é a metade dele. Então, 0,02 dividido por 2, que vai dar exatamente 0,01 centímetro. Bom, pessoal, olha só. Você percebeu que quando trata-se de um número decimal, o cálculo fica muito mais complicado, não é isso? Então, eu vou dar uma dica: trabalhe com fração. Todo número decimal é possível de transformar em fração. E como é que eu vou fazer 0,01 em fração? Gente, aproveita essa dica aqui, ó, que você aprende lá no ensino fundamental. 0,01, você vai fazer o seguinte: vai copiar todo número diferente de zero aqui, caso a esquerda do número significativo sejam todos zeros, tá? Então, no caso aqui, você vai pegar 1, que é o único número diferente de zero, e dividir por uma potência de 10. Mas pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000. Aí você vai contar quantas casas tem à direita da vírgula. Eu tenho 2 casas, então você vai dividir por 100 com 2 zeros. Aí se fosse 0,01, seria 3 casas. Então seria 1 sobre 1000 e assim por diante. Entenderam? Tá, então, nesse caso aqui, eu posso dizer, então, que é mesmo 0,01 centímetros é a mesma coisa que 1 centésimo de centímetro. Beleza? Muito bem, agora eu vou calcular o volume, então, dessa esfera. Então, o volume de um alvéolo, no caso, né? Vou escrever alvéolo, é igual a 4/3. O π, ele diz para considerar igual a 3, ó, tá aqui no enunciado. Então, π é 3. E o raio é 1 sobre 100, mas 1 sobre 100
Eu vou já deixar resumido aqui, não é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado, porque 100 é 10 ao quadrado. Então, vou multiplicar por 1 sobre 10 ao quadrado elevado ao cubo. Tudo isso aqui. Então, quando você tem uma fração elevada a uma potência, do jeito que está aqui entre parênteses, tanto esse cubo vale para o numerador como para o denominador. Bom, aqui eu já posso fazer o seguinte, ó. Esse 3 com esse 3 eu posso cortar. 3 dividido por 3 dá 1. Então, o volume do alvéolo, de um alvéolo, é igual a 4. Agora vamos desenvolver isso aqui, gente, ó. 1 ao cubo vai dar 1. 10 ao quadrado ao cubo, o que isso vai fazer? Olha só, gente. Quando você tem uma potência dentro do parênteses e outra potência fora, simplesmente você multiplica a potência interna com a potência externa. 2 vezes 3 dá 6, então vai dar 10 à sexta. Tudo isso aqui igual, mesma coisa que 4 sobre 10 à sexta. Centímetro cúbico. Então, um alvéolo tem um volume de 4 sobre 10 à sexta centímetro cúbico. Então, resta agora, então, a gente fazer a divisão de 1618. Então, vamos fazer aqui agora o número de alvéolos aproximado, né? Será igual a 1618, que é o total do volume, 1618 dividido por 4 sobre 10 à sexta. Bom, aqui chegou um número 1618 dividido por uma fração. Eu gosto muito de fazer o cálculo fração sobre fração. Ah, mas 1618 não é uma fração. Claro que é, né, gente? Basta você fazer o seguinte, ó. 1618 não é a mesma coisa que 1618 dividido por 1, não é a mesma coisa? Tudo isso é dividido por 4 sobre 10 à sexta. Por que eu fiz isso? Porque uma divisão de fração sobre fração, basta você fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui em cima agora. Basta transformar numa única fração, onde o numerador vai multiplicar com o denominador lá embaixo. Ou seja, ponta vezes ponta, então que vai ser 1618 vezes 10 à sexta sobre meio vezes meio. Ora, o meio é 1 vezes 4, então já vai dar 4, certo? Beleza, agora vamos fazer essa conta aqui. Quanto que dá 1618 dividido por 4? Então você chega aqui, ó, no rascunho aqui, 1618 dividido por 4. Bom, 1 não dá, então vou pegar o 16. Ora, 16 dividido por 4 vai dar 4. 4 vezes 4 dá 16. Gente, aqui onde muita gente erra também, ó. Você vai baixar o 1. Teoricamente, quando você baixa um número na divisão, deveria ser possível de dividir pelo divisor 4 aqui. Porém, o 1 não dá. Então, você vai ter que criar um 0 aqui e só a partir disso baixar o 8. Então, vai ficar qual o número que aproximadamente vai dar 18. 4 vezes 4 vai dar 16. Subtrai aqui, vai dar 2. Bom, agora não tem mais como baixar. Eu vou criar um 0 aqui e uma vírgula aqui. Qual o número que multiplicar por 4 vai dar 20? Vai ser o 5. Então, 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Bom, então essa conta aqui ficou assim, ó. 404,5 vezes 10 à sexta. Quantidade, então, N, né? N de alvéolos. Agora, você vai lá nas alternativas e não vai achar nenhuma alternativa com esse valor. Dá uma olhada aqui, ó. Não dá, né? Mas você percebeu que numa fração, se eu quiser fazer aqui, ó, arredondar o 404,5 para um número inteiro, não basta eu multiplicar por 10, certo? Mas eu não posso simplesmente pegar, eu quero deixar isso aqui redondo em número inteiro e vou multiplicar por 10. Não, se você multiplicar em cima por 10, tem que dividir também embaixo por 10. Porque 10 dividido por 10 dá 1, ou seja, não estou alterando a fração. Então, a cerejinha do bolo dessa questão está aqui, ó, nessa passagem agora. Mas aqui, ó, usando um pouquinho da malandragem matemática, você não vai fazer 10 dividido por 10, claro que não. Você vai pegar esse 10 aqui, ó, multiplicar por esse número aqui. Então, o N vai ficar 404,5, vai ficar 4.045, ó. Vezes, agora sim, ó, 10 à sexta dividido por 10, olha só, gente, para quem já esqueceu, numa divisão de mesma base, o que você vai fazer? Você vai
transformar numa única base, que é o 10, vai fazer a diferença da potência da base do numerador com a base do denominador. Ora, 6 menos 1 dá 5. Aí se fosse multiplicação, você somaria as potências, tá? Então, no caso aqui, vai ficar 4.045 vezes 10 à quinta alvéolos. E está respondida a questão alternativa E de Eva, E de exata. Tá aqui, ó. Entenderam, pessoal? Olha, é uma questão relativamente fácil, mas muita gente se perde nesse detalhe final aqui. Então, foi por isso que chamei a atenção de vocês para que não cometam esse erro. E toda essa teoria você vê exatamente no ensino fundamental. Beleza? Olha, se alguém ficou com dúvida, não esquece. Pode escrever aí nos comentários que eu faço questão de te atender e também resolver qualquer dúvida que tenha restado. E se você entendeu, achou que a aula foi válida, foi relevante para você, então faz o seguinte, mantenha aquelas inscrições e seu like, pode escrever também, fazer seu comentário, que é muito importante para que a nossa interação seja cada vez melhor e maior. Beleza? Por hoje é só, eu deixo um forte abraço a cada um de vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!